Obrigado você que escolheu a Sétimos Cursos como a sua empresa de curso. Nós vamos aqui para a correção do simulado de número 1 e você acompanha aí na sua folha de respostas. A primeira pergunta diz assim: em uma rodovia desprovida de acostamento, um pedestre circula sobre a pista de rolamento em seu bordo, em sentido contrário ao fluxo de veículos. O comportamento do pedestre é... Letra B, que é a resposta certa, correto, porque o pedestre tem prioridade sobre os veículos, né? É uma via, né, que não tem acostamento. O pedestre anda, né, sobre a linha branca na lateral da pista, né, no sentido contrário. Então, o comportamento do pedestre é correto, porque o pedestre também tem prioridade sobre, né, todos os veículos em qualquer situação, né? Pergunta número 2. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nas pontes, viadutos ou túneis, será punido com multa. Será punido com multa porque o guarda viu, mas ele continua andando, não é? Então não tem como dar remoção de veículo porque ele estava andando, e remoção só acontece quando ele está parado ou estacionado. Multa e apreensão não tem como porque ele estava andando, e a letra D, multa e remoção do veículo, também não tem como. Então só tem como responder a letra A, que é só multa. E geralmente é um macetinho, se você tiver dúvida, só em caso de dúvida. Se tiver a opção de resposta só multa, tiver uma palavrinha só, vai nela que geralmente ela é a correta. Número 3. Parada obrigatória é uma placa de letra D de dado, regulamentação. Tem a placa aí para você ter uma ideia, né? No dia da sua prova vai ter a placa desenhada na frente das questões, né? Então a gente tem vários tipos de placa, né? As brancas de borda vermelha, né, que são de regulamentação, né, exceto a placa de pare, que é vermelha de borda branca. Tem as placas de advertência, que são amarela de borda preta. Tem as placas de serviços auxiliares, que são azuis. E, entendeu? Tem as de indicação, né, que são ou verde ou azul. Então, no dia da sua prova, vai ter a placa desenhada na frente da questão. Lembrando, só uma curiosidade, só as placas de regulamentação que dão multas, tá ok? Só o desrespeito às placas de regulamentação que dá multa. As outras não. Pergunta número 4. Nos sinais luminosos de controle de veículos, sinal luminoso quer dizer semáforo, a luz vermelha indica, letra D de dado, ordem de parar o veículo. Então, letra D de dado, que é a resposta certa, ordem de parar o veículo. Número 5. A placa R34 determina, letra B de bola, tem até a placa aí para você ver, circulação exclusiva de bicicletas, né? Então, a placa já é sugestiva, né? Ela fala o que quer dizer. Número 6, pergunta número 6. A placa de advertência A11B, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, indica que logo à frente tem o quê? Letra B de bola, duas vias laterais, né? Como se estivesse na principal e se tivesse duas vias laterais. Só que antes você vai ter uma via primeira pela direita e depois a segunda vai vir mais à frente pela esquerda, tá ok? E tem a placa aí só para você ter uma ideia de como que é essa placa e como que é a situação, tá ok? Vamos para a pergunta número 7, que diz o seguinte: a placa R31 determina, letra C de casa, que é a resposta certa aí, pedestre ande pela direita, tá ok? Então tem uma setinha indicando para a direita e o pedestre, né? Então a pergunta número 7, a resposta certa é a letra C de casa. Número 8. Ao fazer pequenas manobras, é permitido ao condutor. O que é permitido ao condutor fazer pequenas manobras? A letra C de casa, que é a resposta certa. Transitar em marcha ré. Essas pequenas manobras é entendido como se fosse estacionar ou tirar o veículo numa situação de estacionamento. Tá ok? Então, transitar em marcha ré é permitido para fazer pequenas manobras, só para estacionar ou tirar o veículo numa situação de estacionado. Número 9. O condutor, para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento, deverá fazer o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Certificar-se de que dispõe de espaço suficiente, de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança. Então, a gente tem até a plaquinha ali embaixo, a ilustraçãozinha ali embaixo, o desenho, mostrando, né? Então, olha só, para fazer a ultrapassagem, a linha tem que estar tracejada, não é?
tem que ter espaço. Antes de qualquer coisa, a gente tem que sinalizar com a seta. Para se fazer uma ultrapassagem, não é permitido se passar da velocidade máxima da via, tá ok? A ultrapassagem, lembrando, a ultrapassagem em pista de duplo sentido de circulação, que é a nossa pistinha ali da ilustração, né, que tem a linha amarela que indica mão e contramão, é a manobra mais perigosa que nós somos autorizados a fazer na pista. Então a gente é autorizado, mas a gente sempre tem que ter a consciência de que ela é a manobra mais perigosa. A ultrapassagem é a manobra mais perigosa. Número 10. É dever de todo condutor de veículo. É uma responsabilidade nossa, é uma obrigação nossa. Letra B de bola. Transitar em velocidade compatível com a segurança. Sempre velocidade de segurança, pessoal. Número 11. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão o quê? C de casa, que é a resposta certa. As da esquerda destinadas à ultrapassagem, lembrando que ultrapassagem só pela esquerda, e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito é quando são várias pistas no mesmo sentido, onde elas são separadas pelas linhas brancas. Número 12. O condutor deve sinalizar e deslocar o seu veículo com antecedência para a faixa mais à esquerda da sua mão em direção para letra A, que é a resposta certa. Entrar para a esquerda, tá ok? Então, ó, lembrando na pergunta número 11 lá, que falou da pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, é a mesma situação aqui. Tá ok? Só que aí ela falou para a faixa mais, ou seja, se é a mais à esquerda, é a última da esquerda. Então, se eu vou para a última da esquerda, é para mim entrar à esquerda. Né? Se você, porventura, respondeu a letra B, fazer uma ultrapassagem, para fazer uma ultrapassagem, você não precisa ir na última da esquerda, é só a próxima da esquerda. Número 13. Condições adversas são inúmeras situações no trânsito potencialmente causadoras de acidente. Então, olha só, presta atenção. Pneus gastos, freios desregulados e farol queimado são condições adversas relativas a quem? Ou seja, pertence a quem? Né? Pertencem ao veículo, né? O trânsito, ele tem congestionamento, mas o trânsito tem pneu. Quem tem pneu é carro. Ao condutor do veículo. O condutor do veículo, ele pode ficar bêbado, né, alcoolizado, estressado, né? Mas quem tem pneus é só o veículo. Letra D de dado, ao tempo. O tempo ele tem chuva, ele tem neblina, né? Mas ele não tem pneu. Então a resposta certa é a letra B de bola, ao veículo. Número 14. O condutor, para colaborar com a segurança no trânsito, deve fazer o quê? Letra D de dado, pessoal. Assumir um comportamento prudente. Comportamento prudente significa, dentre muitas coisas, respeitar as leis de trânsito. Então, quando eu ultrapasso a velocidade, imprudência. Se eu desrespeito um sinal vermelho, imprudência. Então, toda vez que eu desrespeito uma lei de trânsito, eu estou sendo imprudente. Número 15. O condutor, para manter um bom relacionamento com o trânsito, deve... Letra B de bola, que é a resposta certa. Procurar manter boas relações com a família e amigos, né? Então, uma mente saudável, onde que eu cuido da minha mente, tendo boas relações na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança. Então, procurar manter bons relacionamentos com a família e amigos, tá? Letra B de bola, que é a resposta certa. Número, né? Vamos lá, tem até uma família feliz aí, ó. Número 16. Em relação à ultrapassagem, qual dos comportamentos do condutor é mais seguro? Então, a letra D de dado, que é a resposta certa aí. Ao perceber que o veículo de trás pretende ultrapassá-lo, manter-se à direita da via e não alterar a velocidade do seu veículo, né? Pergunta, isso daí, tá vendo? Mantém-se à direita, ultrapassagem, viu que o veículozinho tá dando a seta, ó. Então, a ultrapassagem segura, você vê que vai ser ultrapassado, então mantém-se à direita. Número 17. Em qual das condições descritas é maior a chance de ocorrer acidentes, devendo, portanto, o condutor redobrar sua atenção? B de bola, que é a resposta certa. Dirigindo um veículo sob forte chuva ou neblina. Forte chuva ou neblina pode causar má visibilidade, né? A pista pode ficar mais escorregadia, né? Então, essas condições são condições que favorecem acontecer um acidente. Vamos lá, número 18.
as causas de acidente de trânsito provocados pelos condutores, ou seja, que estão relacionados aos condutores, né? Podem estar relacionados com os aspectos do que nele, né? Físicos ou psicológicos, né? Tá doente, né, do seu corpo, tem algum problema físico, né? Ou psicológico, né? Tá estressado, tá com depressão, não é? A bebida alcoólica, ela causa efeito nos dois, tanto no físico quanto no psicológico, não é? Número 19. Um condutor dirige em uma via de sentido único de circulação com fluxo intenso, quando percebe que o semáforo mudou para a cor amarela e o condutor de trás está muito perto do seu para-choque. Nessa situação, o condutor deve fazer o quê? Dedidado que é a resposta certa aí. Sinalizar com o braço para que o condutor de trás pare a tempo, frear com intermitência, ou seja, né, dar umas pisadinhas bem devagarzinho lá para piscar as luzes e tentar parar antes da linha de retenção, que a linha de retenção é a linha que fica antes da faixa de pedestre. Então, sinal de braço está previsto no Código de Trânsito, não é? A palma da mão virada para baixo e aí dando uma balançadinha indicando que você vai frear, não é? Dá umas pisadinhas no pedal do freio, só para piscar a luz lá atrás e tentar parar antes, né, da linha de retenção, que é a linha que fica antes da faixa de pedestre. Isso daí, olha lá, o sinal com o braço, ó, como é que é? Número 20. Você está numa rua de duplo sentido de direção e tem que entrar à esquerda. Você para o veículo próximo à faixa divisória e mantém as rodas dianteiras na seguinte posição, não é? Então, olha só. Você vai parar perto da linha amarela, mas com as rodas alinhadas para frente. Nem virado para a esquerda nem para a direita. Sempre alinhada. Quando você for entrar, aí sim que você gira o volante. Pergunta número 21. Existem providências a serem tomadas até a chegada de um socorro profissional, como, por exemplo, o quê? Letra A, que é a resposta certa aí. Uma das regras básicas em primeiros socorros: manter a calma e tentar controlar a situação, fazendo uma rápida avaliação do estado geral da vítima, tá ok? Calma sempre, lembrando sempre que as regras básicas de primeiros socorros é sinalizar o local e pedir socorro, né? O que vem antes de tudo é manter a calma, não é? Então, seguindo essas regras básicas, a gente vai se dar bem. Número 22. Ao correr para atravessar a rua, o pedestre torceu o pé direito e queixa-se de dor na região do tornozelo. Nessa situação, considera-se conduta de primeiros socorros fazer o quê? Dedidado que é a resposta certa. Orientar o acidentado para não caminhar apoiando o pé direito no chão e providenciar o socorro médico, não é? Número 23, né, que é a pergunta aí. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local do acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve fazer o quê? Dedidado que é a resposta certa. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Então, pessoal, lembrando que sempre que acontece um acidente, a gente não sinaliza em cima do acidente. A gente tem que andar uma distância longe para ir trazendo a sinalização até chegar no acidente. Então, como que eu sei quantos passos que eu vou contar? Olha a placa de velocidade máxima da via. Ainda pode ser influenciado pelo quê? Pelas condições do tempo. Não é se tiver de noite, ou se tiver chovendo, ou se tiver neblina, fumaça, essas coisas assim. Tá ok? Se por um acaso você estava na contagem lá, e aí você encontrou uma curva, ou seja, só vai zerar a contagem no início da curva, andou a curva toda, inicia a parte número 1. Isso só na primeira curva, tá ok, pessoal? Número 24. Ao socorrer uma vítima de acidente de trânsito, uma das primeiras medidas corretas é estabilizar o seu pescoço, imobilizando-o para fazer o quê? Dedidado, evitar que ela fique paralítica. A coluna vertebral de uma pessoa é uma das coisas principais que a gente precisa preservar na hora de socorrer um acidentado, tá ok? Então, não se socorre de qualquer jeito, na euforia, na emoção. Sempre tem que se fazer com todos os cuidados para que evitar algumas sequelas, né, ali na coluna vertebral, e uma delas é possivelmente a pessoa ficar paralítica, né? Número 25.
Para ajudar na prevenção de incêndios nas florestas nativas devemos, não é? Letra A, que é a resposta certa aí. Não jogar resto de cigarro aceso ou material que possa causar combustão, não é? Então fica aqui a nossa correção do primeiro simulado, né? Já já nós entregaremos o segundo e bons estudos.